O acidente vascular encefálico, ou também conhecido como acidente vascular cerebral ou derrame cerebral, é uma doença grave e muito frequente, sendo a que mais acomete o sistema nervoso central. O AVE ele é definido como uma súbita perda de função cerebral resultante de interferência grave no fluxo de sangue e oxigênio nas artérias cerebrais. É uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo, com importante impacto na saúde pública do Brasil. Quando o AVE ocorre, o suprimento sanguíneo cerebral ele é interrompido e os neurônios são privados do oxigênio e glicose necessários à sua sobrevivência. A trombose ela pode formar-se nas artérias intra ou extracranianas. Se o mecanismo compensatório da circulação colateral ele estiver comprometido, ocorre a diminuição da perfusão tecidual com consequente morte celular. O derrame cerebral ele pode ser de dois tipos, o AVE isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico ele é o mais comum acidente vascular cerebral. Ele representa 80% de todos os casos. Ele se caracteriza pela interrupção de fluxo sanguíneo em uma determinada área do encéfalo, tornando a mesma isquêmica. Já o hemorrágico ele é menos comum. Ele ocorre quando o vaso sanguíneo que transporta o sangue ele extravasa em hemorragia cerebral. Isso permite que o sangue vaze para o cérebro. Tem como causa principal a pressão alta descontrolada e a ruptura de um aneurisma. Existem diversos fatores que aumentam a probabilidade de ocorrência de um AVE. E os principais são a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, o colesterol alto, o sobrepeso, a obesidade, o tabagismo, o uso excessivo de álcool, a idade avançada, o sedentarismo, o uso de drogas ilícitas, o histórico familiar e ser do sexo masculino. Manifestações clínicas. Os acidentes vasculares cerebrais estão entre as principais causas de morte e incapacitação física em todo o mundo desenvolvido. Nos Estados Unidos da América, aproximadamente 500.000 pessoas apresentam um AVC novo ou recorrente a cada ano. Dessas, 150.000 morreram anualmente por AVC. Os ataques isquêmico transitórios comumente duram poucos minutos, de 2 a 15 minutos. O AVC é muitas vezes causado pelo depósito de gordura, cálcio e outros elementos nas artérias que transportam sangue para o cérebro, chamado de artérias carótidas, processo este denominado de aterosclerose. Quando uma dessas artérias sofre uma obstrução ou redução do fluxo de sangue, o território que deveria ser irrigado por ela entra em processo de sofrimento, e muitas células, principalmente os neurônios, acabam morrendo. Esse evento caracteriza o acidente vascular cerebral isquêmico, AVC. As manifestações clínicas mais comuns são perda repentina da força muscular ou da visão, dormência na face, dificuldade de comunicação oral, fala arrastada e de compreensão, tonturas, formigamento em um dos lados do corpo e alteração da memória ou comportamento. Algumas vezes, esses sintomas podem ser transitórios, ataque isquêmico transitório. Nem por isso deixa de exigir cuidados médicos imediatos. Os principais fatores de risco incluem tabagismo, diabetes, obesidade, hipertensão, colesterol elevado, idade avançada, sedentarismo, estresse e histórico familiar. Já o acidente vascular hemorrágico resulta da ruptura de vaso sanguíneo e o extravasamento do sangue no tecido nervoso. É o subtipo mais comum da hemorragia cerebral e ele acometendo cerca de 15% de todos os casos de AVC. A mortalidade dessa doença é cerca de 35 a 56% ao final de 30 dias e somente 20% dos sobreviventes estarão independentes em 6 meses. Os sinais e sintomas são sempre súbitos,
e pode ser fraqueza de um lado do corpo, perda de sensibilidade ou do campo visual, de um ou de ambos os olhos, tontura, dificuldade para falar ou para compreender palavras simples, até a mesma perda da consciência ou crise convulsiva. Os pacientes que sobrevivem geralmente apresentam alterações físicas e cognitivas. Alguns podem recuperar disfunção neurológica. Olá, meu nome é Gabriele, eu estou cursando o 6º semestre de enfermagem e eu vou falar um pouquinho para vocês das complicações do acidente vascular encefálico. São tantos como neurológicas quanto médicas, que podem causar danos como arritmia, depressão, problemas de sono, incontinência e atelectasia, no qual a totalidade ou a parte de um pulmão fica sem ar e entra em colapso, como a pneumonia e disfunção da deglutição, assim como as convulsões, a demência e até mesmo alucinações. A imobilidade do paciente após o acidente vascular encefálico pode levar à doença tromboembólica, termo esse empregado para designar a combinação de duas doenças, a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. O descondicionamento, a sarcopenia, infecções do trato urinário, úlcera de pressão e contraturas também são complicações do acidente vascular encefálico, assim como o funcionamento diário do corpo também pode ser reduzido, incluindo a capacidade de ver, sentir, lembrar, pensar e falar, podendo resultar em maior morbidade ou óbito. Boa noite, meu nome é Raquel e eu estou no 4º semestre de enfermagem. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre os tratamentos para o acidente vascular encefálico. O tratamento, ele depende do tipo de acidente vascular encefálico, se é isquêmico ou se é hemorrágico. Para o acidente vascular encefálico, o tratamento mais eficaz é a trombólise medicamentosa. Em 1996, a terapia da recanalização avançou com a autorização do uso do trombolítico alteplase, também conhecido como RTPA intravenoso. Essa terapia tem como objetivo imediato recanalizar o vaso sanguíneo para restaurar o fluxo sanguíneo cerebral. O grande limitador para tal terapia é que ela só é permitida ser usada 3 horas após o início dos sintomas e a ocorrência do acidente vascular encefálico. Existem alguns critérios para o uso de trombolíticos no acidente vascular encefálico. Estão aptos pessoas com idade maior ou igual a 18 anos e pessoas que tenham sofrido um AVE isquêmico com déficit mensurável, mas sem que haja hemorragia. Estão inaptos aqueles que apresentam convulsão, que tenham passado por cirurgia nos últimos 14 dias, que tenham quadro passado de hemorragia cerebral, que tenham tido hemorragia urinária ou digestiva nos últimos 21 dias, que façam tratamentos agressivos para a diminuição da pressão arterial. Então, esses estão inaptos e não podem passar por esse tipo de tratamento. Para esse tipo de paciente que não podem fazer uso do trombolítico, são usados anticoagulantes e antirreguladores. Sou Natália Jacinto, do 4º semestre. Para um tratamento eficaz referente à AVE, a mesma deve ser identificada num período de 3 horas, para mais eficácia do tratamento. Após realizado esse diagnóstico, é realizada uma bateria de exames, onde também se realiza a tomografia computurizada, que indica o tipo da AVE que está ocorrendo. No caso, na AVE hemorrágica, após ser identificada, é verificado o local que está ocorrendo a mesma, para que seja feita a intervenção cirúrgica. Boa noite, meu nome é Natália, eu sou do 4º semestre. Eu vou apresentar a assistência de enfermagem ao paciente com demência vascular em idoso. A assistência de enfermagem ao paciente com demência vascular na fase sênior deve ser sistematizada desde as identificações das necessidades apresentadas, grau de urgência e também as realizações de intervenções que devem ser feitas por toda a equipe envolvida. A fim de obter a reabilitação das funções do paciente, dessa maneira, esse processo pode ser realizando atividades no controle postural, sendo feito alongamentos de membros efetuados de forma passiva ou ativa, com exercícios de amplitude de movimento.
Oi gente, meu nome é Thaisa, eu sou do 4º semestre e vim dar continuidade na fala da Natália sobre assistência de enfermagem ao paciente com demência vascular em idoso. Então, geralmente aos pacientes que possuem debilidade de movimentação causadas pela redução de amplitude articular e muscular, são principalmente nos membros superiores e inferiores, e também exercícios de manutenção ao equilíbrio, sendo realizados nos indivíduos que tiveram distúrbios no equilíbrio. Portanto, a sistematização de enfermagem é um meio para trazer êxitos e no tratamento desses pacientes com derrame cerebral. Recomenda-se que a reabilitação da pessoa com AVC aconteça de forma precoce em toda a sua integridade. A pessoa com alterações decorrentes de um AVC pode apresentar diversas limitações em consequência do evento, e a recuperação é diferente em cada caso. O tratamento médico imediato associado à reabilitação adequada podem minimizar as incapacidades e sequelas, proporcionando ao indivíduo o retorno mais breve possível às suas atividades e participações na comunidade. Algumas condições relacionadas ao AVC são déficit sensório-motor, disfagia, paralisia facial, fraqueza muscular, déficit de sensibilidade, alterações visuais, limitação de atividades motoras e funcionais, limitação de atividade da vida diária, dificuldade de comunicação, afasia, dispraxia de fala, disartria, cognição e distúrbios de humor.